ela e aqui eu vou contar um pouquinho sobre um inseto bem interessante. Essas são abelhas. O curioso sobre elas é que 99% das espécies de abelhas são diurnas, mas existe esse 1% que são noturnas. Nesse vídeo eu vou mostrar uma espécie que está nesse 1%. Essas são as abelhas megalóptas. Como eu citei, essas são abelhas interessantíssimas, justamente pelo seu comportamento noturno. Poucas espécies de abelhas têm esse comportamento, visto que a maioria delas se baseiam na visão para forragear. Por exemplo, quando vem uma flor colorida que chama sua atenção. Então, visto que nem poderiam ver, elas preferem guardar suas energias durante a noite, para usá-la durante o dia, onde podem enxergar com a luz do sol. Por outro lado, as abelhas megalópta preferem forragear à noite, coletando néctar de flores que só florescem à noite, e assim evitando competição com outras abelhas diurnas. O curioso é que não se sabe ao certo como as abelhas megalópta enxergam no escuro. Sabe-se que elas têm uma percepção maior para a luz, mas ao mesmo tempo isso não explica como podem enxergar com detalhe durante a noite. Uma teoria é de que elas poderiam se basear na luz polarizada, que seria captada pelos seus ocelos e permitiria a navegação da abelha. Por outro lado, essa teoria é desmentida, visto a anatomia dela que não permite. Outra coisa curiosa é sobre seus ocelos. De forma resumida, ocelos são um trio de olhos que possuem apenas uma lente e que se localiza onde seria a testa do inseto. Eles não servem para ver, porém para detectarem luminosidade, permitindo que o inseto possa detectar o que é e o que não é uma fonte de luz, auxiliando em sua navegação. No caso, abelhas crepusculares têm ocelos maiores do que abelhas diurnas, para maior percepção de luz, e abelhas noturnas possuem ocelos maiores do que as outras duas, para que tenha uma percepção maior ainda. A identificação dessas abelhas não é muito difícil. Logo de cara pode citar esse raro comportamento forrageamento durante a noite, algo que já elimina quase todas as espécies possíveis de abelha. Ainda, as abelhas possuem uma cor muito bonita, sendo metálicas, com cores de bronze e ouro, algo que vem de sua própria estrutura do exoesqueleto, que é feito em diferentes camadas e que permite, como resultado, uma cor metálica. Essas abelhas são o que é chamado de insetos facultativamente eusociais. Isso significa que elas podem ou não criar colônias, vivendo plenamente sozinhas, mas também aceitando outras, por assim dizer, hóspedes em sua colônia. No caso, para que uma abelha seja aceita como uma hóspede, ela deve fazer tarefas que beneficiam todo da colmeia, normalmente sendo separados em duas tarefas principais: abelhas que cuidam da colmeia e abelhas que forrageiam. As que cuidam da colmeia fazem tarefas como manter a limpeza das galerias, proteção dos ovos e larvas, assim como a proteção da colmeia como um todo. As que forrageiam saem da colmeia em busca de alimento, como néctar, podendo até praticar o cleptoparasitismo, que, em poucas palavras, significa que elas roubam recursos de outras colmeias para sua própria. Na colmeia, normalmente, há de 2 a 4 abelhas, podendo chegar a até 11 abelhas, e tendo colmeias que sejam de abelhas solitárias. Não existe bem uma rainha para a colmeia, já que todas as abelhas são semelhantes. Por outro lado, normalmente a abelha fundadora da colmeia, a mais velha, ou a que tem a maior cabeça, são consideradas como as líderes, e consequentemente são aquelas que põem ovos. As outras abelhas têm a mesma capacidade, mas visto que já há uma abelha que faça essa função, elas não chegam a pôr ovos, levando apenas à morte da atual líder para que outra abelha possa pôr ovos. Outra coisa curiosa é que as abelhas não produzem mel, se alimentando apenas de néctar. Essas abelhas também chegam a picar, mas ocasiões como essas são relativamente raras, já que só picam se sentir ameaçadas ou quando sentem que pode haver uma competição por perto. Por exemplo, durante a gravação levei a picada de uma delas, mas se deu porque eu estava bem próximo delas, e pode ter levado a esse comportamento. A picada delas não dói muito, doendo bem menos comparado com uma abelha europeia comum, além do fato de que ela também não deixa para trás parte de seu abdômen na picada, diferente da abelha europeia, o que faz com que o machucado geral da picada seja bem reduzido, fora que também mantém a integridade da abelha.